Olá, meus amores, tudo bem? Tô passando aqui para falar sobre uma apometria que eu acabei de fazer. A apometria é um tratamento espiritual, diferente da regressão, que na regressão você revive a situação, na apometria somos nós terapeutas que acessamos o seu campo. Então voltou aqui. Então é eu, você e uma outra terapeuta, tá? Se você quiser, não precisa participar, a gente só precisa da sua foto, nome completo e data de nascimento e eu gravo um áudio com todo o tratamento, tá? Te aviso quando for começar, te passo todos os detalhes. Mas você também pode participar se você quiser. Enfim, essa querida que fez, ela não escolheu participar, ela não quis participar da apometria, então a gente gravou e mandou o áudio para ela. Ela veio, né? Ela já faz tratamento comigo, né? Ela já faz alguns trabalhos e ela quis fazer uma apometria porque ela não consegue passar na prova da OAB. E também ela tá procrastinando muito, questão de dieta, questão com o corpo, enfim. A gente abriu o campo e no campo apareceu a mãe dela, como se a mãe dela tivesse, de alguma forma, ela tivesse leal a essa mãe. Como eu já conheço ela, a gente já faz um trabalho, contando rapidamente assim a história dela. Ela não sabia quem era o pai quando era criança, ela descobriu depois de mais velha. Só que até hoje ela não consegue entrar numa relação e se manter numa relação, né? Ela não consegue. E o filho dela casou recentemente e causou até umas dores assim nela, no sentido do quê? Porque ele seguiu a vida. E para ela foi muito diferente, né? Eu até falei para ela, você criou certo, porque você jogou seu filho para a vida. Ela entende, ela compreende isso, só que a dor, né, ela sentiu, né, algumas coisas que aconteceram. E ela dormia ainda no quarto com a mãe. E aí, quando o filho casou, ela foi pro quarto do pai. Então, assim, olha que interessante, né? Aí na apometria a gente fez esse movimento porque ela estava sendo leal a essa mãe. É como se ela tivesse esperando que essa mãe desse a aprovação dela para ir para a vida. E hoje já ela é uma mulher, ela trabalha, ela tem um trabalho estável, só que ela tá numa zona de conforto. Não é ruim, mas ela fez a faculdade, né, de direito, ela queria passar na OAB. Então, dentro do trabalho, mostrou o quê? Que ela estava limitada, ela estava presa ainda nessa relação com essa mãe, como se estivesse esperando que essa mãe desse a permissão para ela ir para a vida. E também apareceu a energia de que ela entrou no lugar do pai nessa mãe, na relação com essa mãe. Porque a mãe não tem, o pai não ficou com a mãe. Então, como criança, né? Quando criança a gente entende as situações de uma outra forma. Então ela deve ter visto a mãe passando por algumas situações e ela ficou com dó dessa mãe. Na visão da constelação, ela se torna maior que a mãe. Quando a gente tem dó de alguém, quando a gente exclui alguém, a gente se torna maior. Então a gente fez esse movimento também dentro da apometria, dela voltar para o lugar dela, estava em desordem, né? A gente devolveu o pai para o lugar de pai, a gente devolveu o marido no lugar do marido e deixou a história dos pais com os pais. A mãe escolheu não ter ninguém para continuar. Ela não precisa repetir e honrar essa mãe por causa disso. Né? Então a gente fez todo o movimento de cura ali, foi um trabalho muito bonito. Como eu já conheço a história dela, então eu consegui direcionar mais ainda, né, muito além do que ela trouxe, porque ela trouxe só essa questão da OAB e da procrastinação, e eu trouxe também essa questão dos relacionamentos, porque eu conheço a história dela, né? Ela já fez outros trabalhos com relação a isso. Mas como veio essa energia, a gente deu essa permissão também para essa filha e para a vida, de honrar essa mãe fazendo diferente, de honrar essa mãe dando certo, de honrar essa mãe tendo uma relação, mantendo uma relação. Não é porque o pai não ficou que ela precisa continuar com relações que os homens não ficam. Né? E é algo que a gente já vem trabalhando na mentoria, né? Ela faz um trabalho de mentoria comigo já faz algum tempo. Então muitas coisas já mudaram, ela já conseguiu ressignificar algumas coisas. E as técnicas, né? Esses trabalhos servem para dar um empurrão ali, né? Então, assim, né, a apometria é um trabalho muito legal, a gente, é uma apometria terapêutica que a gente trabalha, existem trabalhos de apometria em alguns centros, mas eles fazem só trabalho de desobsessão. Só não, né, já é grande coisa, né, um trabalho de desobsessão. Mas a gente trabalha de forma terapêutica, então pode vir essas questões também que a gente consegue ressignificar. Essas apometrias que tem em centro são maravilhosas, mas não trabalham dessa forma. Você vai lá e você não pode escolher o tema. Você, se tiver algum obsessor, limpa. A gente não, a gente pode, ou você traz um tema específico, ou você pode deixar a cargo da espiritualidade, e sempre a espiritualidade vai trazer o que é melhor para você. Se tiver a ver com outra vida, a gente corta. Nesse caso específico, não tinha a ver com outra vida. Nesse caso, era a vida de hoje mesmo que estava limitada. E olha, era tão forte essa lealdade a essa mãe que ela dormia com a mãe. Né? Na casa dela tinha um outro quarto que era do filho, e agora que o filho casou, ela foi pro quarto. Então, assim, até agora ela dormia com a mãe. Olha que interessante isso, né?
Então a gente fez toda essa ressignificação de todo esse processo, de tudo isso que está acontecendo e trazendo força também para manter o processo, porque muitas vezes a gente sabe do que precisa ser feito, mas às vezes a gente não tem coragem de manter, né? Às vezes é difícil manter o processo, porque dói. Mudar dói, né? Então por isso que muitas pessoas não querem fazer terapia, porque dói, porque você tem que, quando você vê algo, você tem que fazer algo com aquilo que você viu. E às vezes as pessoas têm medo porque não aguentam o processo, porque dói, realmente é bem dolorido. Então a gente trouxe essa resiliência também, essa paciência, esse fortalecimento para ela lidar com os processos da vida dela. Então achei muito significativo, vou trazer mais vezes relatos assim desses trabalhos, porque pode tocar o coração de alguém, né? Então, Tamara, mas eu não moro em São Paulo, tem problema? Não, eu atendo gente do Brasil todo, eu atendo gente fora do Brasil, tenho cliente em Portugal, tenho cliente em Las Vegas, tenho cliente em Londres, tenho cliente em Angola. Então, assim, não tem problema, mesmo que você não seja de São Paulo, a gente consegue fazer esses trabalhos. Então, vou deixar aqui meu telefone também, se você sentir, né, conexão, se você quiser de alguma forma entender como funciona, só você me chamar que eu posso te explicar. Né? E esses trabalhos terapêuticos não é que é milagre, são ferramentas. Eu acredito que se hoje tem tantas ferramentas maravilhosas, é porque a gente tem a capacidade, a gente tem essa permissão de estar ressignificando. As terapias com psicólogos são maravilhosas também, mas eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta. Eu trabalho nessa linha mais alternativa, que as duas juntos, as duas, uma unindo a outra, são ferramentas maravilhosas. Eu sempre brinco, né? Se eu pudesse, eu só atendia pessoas que vêm do psicólogo. Porque quando a pessoa vem, ela já entende como funciona. Mas nem todo mundo, né, passa com psicólogo. Tem gente que não gosta, tem gente que não sente afinidade. Tá tudo bem, eu entendo. E meu gatinho aqui, dando oi. Eu entendo, né? E é esse trabalho, né, que a gente trabalha de uma forma mais holística, trabalhando a energia, trabalhando vibrações, trabalhando coisas que a mente não consegue entender, né? Coisas que vão além do que a gente consegue entender. Aqui o Zayo, dando um oizinho pra vocês, querendo pegar aqui meu negocinho. É isso, gente. Senti de gravar aqui pra vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana. Agosto entrando, né? Que seja um mês aí abençoado pra gente. Um mês iluminado, que tudo dê certo, que tudo caminhe, que a gente tenha força para lidar com o processo. Porque a gente tá num planeta de provas e expiações, tem desafios acontecendo, vira e mexe, a vida é movimento, então vira e mexe, acontece coisas para sacudir a gente, então que a gente tenha força, resiliência para passar pelo processo, tá bom? Se você sente afinidade com a minha energia, se você acha que eu posso te auxiliar de alguma forma, estou aqui de coração, de braços abertos para poder te auxiliar. Um beijão a todos.